Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, vamos mergulhar num canto bem específico da internet brasileira, né? Vamos olhar as reações, o conteúdo que surgiu em volta do primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso visto por uma página do TikTok, a politicarápida.ofc. Oi. Pois é, um ponto de partida bem curioso, né? A nossa base aqui é essa página. Tem um vídeo lá que promete um resumão do primeiro dia do julgamento que saiu há poucas horas. Quer dizer, quando a gente capturou a fonte, né? E além do vídeo em si, que a gente não tem o conteúdo exato transcrito, vamos fuçar nos comentários e nos outros vídeos de política que o próprio TikTok sugere ali. Exatamente. A ideia é fazer uma espécie de raio-x desse momento do discurso político online. Entender as reações de bate-pronto a esse resumo do julgamento, sacar os temas que ficam voltando nos vídeos relacionados e também observar como a política é empacotada e consumida numa plataforma como o TikTok, que é tão dinâmica. Então vamos lá. Começando pelos comentários do vídeo principal. O que te chamou mais atenção ali? Olha, a primeira coisa é a intensidade, sabe? E a divisão muito clara. É tudo muito visceral, muito imediato. As opiniões variam, claro, mas a polarização é a regra do jogo ali. Não tem muito meio termo, não. Sim, eu vi isso. Tem uns comentários curtos, tipo, meu Deus, que pode ser choque, surpresa, sei lá, indignação, né? Depende de quem lê. Mas logo em seguida algo totalmente diferente. Aquelas artes com letras, sabe, arte ASCII? Ah, sim. Formando aqui com uma mensagem direta para os esquerdistas. É quase como fincar uma bandeira, né? Numa guerra digital. Exatamente. Essa arte ASCII é interessante. É um jeito visual de se expressar, quase um grafite digital ali no meio do texto. Mostra essa necessidade de se afirmar de um jeito forte, né? De confronto. E esse clima tá em vários comentários que citam políticos. Tipo aquele que liga o Bolsonaro ao Daniel Silveira, falando, se ele for preso, tem que colocar ele junto com o Daniel da Silveira, aí sim veremos a coragem dele. Isso. É uma referência direta a um político que já foi preso, né? Fazendo um paralelo, quase um desejo de punição em conjunto. Precisamente. E essa ligação não é só factual, ela carrega um peso moral ali, né? Coloca os dois no mesmo balaio. Outro nome que aparece é o Demóstenes Torres. Lembra? Ex-senador, cassado, faz tempo já. Nossa, Demóstenes Torres. Pois é. Um comentário diz, revoltado. Bom pesquisar quem é Demóstenes Torres, vergonha para o país esse senhor ainda atuar. Só que aí vem outro usuário e rebate. Mas o Demóstenes está fora há tempos. Que curioso isso. Mostra como a memória política na internet às vezes é meio seletiva ou está desatualizada mesmo, né? Totalmente. Puxam figuras do passado para a briga de hoje, mesmo que a situação da pessoa já seja outra. Sem dúvida. O fascinante é isso. Como esse arquivo da memória política é remexido o tempo todo nessas discussões online. Figuras, eventos passados, viram arma retórica no debate atual. Né? Não importa muito a precisão ou a relevância hoje, é o símbolo que conta mais que o fato atualizado. E falando em figuras que estão no centro do furacão, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. Ele aparece bastante. E de forma dura, né? Muito. Tem um comentário que crava: esse Mauro Cid é mais traíra que Judas. A comparação é fortíssima. Pesado. E não para na acusação de traição. O pessoal entra logo na especulação sobre o porquê dele estar agindo assim, né? Qual a motivação. Tem um comentário bem detalhado que levanta uma hipótese assim, de um jogo político do Cid para ser expulso do exército. Para quê? Para garantir uma pensão vitalícia para a esposa. E o mesmo comentário questiona, se ele estava sendo coagido ou a família ameaçada, por que não denunciou antes? Esse tipo de teoria, de especulação detalhada, parece que floresce muito nesses espaços, né? Exato. É uma tentativa de achar uma lógica escondida, né? Uma que muitas vezes confirma a narrativa que a pessoa já tem na cabeça, de traição, manipulação. Exatamente. Quando falta informação ou os fatos são muito complexos, o pessoal tende a criar narrativas que explicam de um jeito simples, né? E que, claro, confirmam o que elas já pensam ou desconfiam. A figura do traidor é muito poderosa nessas histórias polarizadas. Aí aparecem outros nomes também, tipo um tal de Tagliaferro. Um usuário comemora que ele acabou com o PT e o Moraes. Reforça essa ideia de luta de heróis e vilões.
E tem gente olhando para o passado do próprio Bolsonaro de forma crítica também. Vi um comentário interessante, falando: e o cercadinho e as lives? Ele produzia provas contra ele mesmo, só eu que vi. Inclusive, foi por isso que ele perdeu. O cercadinho, para quem não lembra, era aquele lugar onde ele conversava com apoiadores ali na Alvorada, né? Essa observação é ótima. Sobre ele mesmo produzir provas com tanta exposição no cercadinho, nas lives, toca num ponto-chave da comunicação política hoje. Essa linha tênue entre parecer transparente, autêntico e acabar gerando material que pode ser usado contra você mesmo depois, na justiça ou na política, né? A espontaneidade calculada das redes tem dessas. Pois é. E claro, além dessas discussões mais complexas, tem as reações mais diretas, né? Um absurdo em caixa alta. Ou até aquele comentário que parece meio perdido. Parabéns, Trump. Esse do Trump, embora pareça fora de contexto ali no julgamento do Bolsonaro, pode ser um sinal interessante. Pode indicar que parte do público vê as coisas aqui no Brasil dentro de uma luta ideológica maior, global, sabe? Onde o Trump é um aliado, um símbolo. Ou pode ser só uma forma de marcar posição ideológica mesmo, quase uma senha política. Bom, saindo um pouco dos comentários e olhando para o que o próprio TikTok sugere depois, a tal sessão você pode gostar. O que rola ali? Parece que a plataforma quer te manter nesse universo, né? Com certeza. O que a gente vê ali é uma série de outros vídeos curtos, geralmente com edição rápida, foco bem claro em políticos específicos, e muitas vezes envolvidos em polêmica ou em alegações bem fortes. E um detalhe, a música de fundo. A fonte descreve como Mysterious and Sad BGM, música misteriosa e triste. Isso já cria um clima, né, de tensão, de drama, talvez até de conspiração. E quem são os protagonistas nesses vídeos sugeridos? Parece que tem gente que aparece mais, né? Ah, sim. O próprio Bolsonaro aparece num vídeo fazendo uma brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes. E o Moraes, nossa, ele é figura central, quase onipresente nesses clipes. É um alvo constante de atenção e muitas vezes de ataque. E o que dizem sobre o Moraes nesses vídeos? Olha, são alegações de bem específicas e chamativas. Um vídeo, por exemplo, afirma que o Moraes teria perdido acesso a cartões Visa e Mastercard. Chega a perguntar, com ironia, se ele poderia usar um cartão Elo. Outro vídeo vai além. Diz que a esposa do ministro seria um alvo do Donald Trump. E o próprio Trump aparece em outro clipe, supostamente dando um ultimato no STF, no Supremo. Olha, aqui é super importante a gente reforçar aquele ponto, né? A gente está descrevendo com tudo como ele está na fonte, nessa página no TikTok. E a gente não está aqui para dizer se isso é verdade ou não, se o Moraes perdeu o cartão, se o Trump ameaçou alguém, nada disso. O nosso trabalho é entender que tipo de informação, que narrativa está circulando nesse ambiente digital específico. Exatamente. A nossa análise é sobre o discurso que está na fonte. São essas as histórias que estão circulando ali e são apresentadas como fato naquele contexto. E além do Moraes e do Trump, o STF como instituição também é alvo. Não só pelo tal ultimato do Trump, mas tem outro vídeo que fala de uma suposta investigação contra o ministro André Mendonça e atribuem essa informação a um advogado, Jeffrey Cicchini. E parece que tentam dar uma cara de análise mais séria também, citando outras pessoas. Sim, aparecem uns vídeos com análises que seriam do Caio Coppola, um título genérico de Quem é a Culpa, e até da Mary Anastasia O'Grady, do Wall Street Journal. Isso pode ser para dar uma credibilidade, um ar de análise internacional para certas ideias, né? E as hashtags dizem tudo. A hashtag política, FPS, que é chave para o TikTok, viraliza, STF, Trump, geopolítica, querem que isso circule muito, claramente. Se a gente tentar conectar as coisas, os comentários lá no vídeo do julgamento e esses vídeos sugeridos. Que padrão a gente vê? Tem uma linha aí, né? O padrão é bem claro, sim. É a mesma polarização extrema, o mesmo foco intenso, muitas vezes negativo, em figuras-chave. O Alexandre de Moraes se destaca como antagonista principal, ou pelo menos o centro dos conflitos que eles narram. A gente vê também essa internacionalização da discussão, com o Trump aparecendo forte, ligando o Brasil a uma dinâmica global. E, claro, a repetição de alegações fortes, às vezes sensacionalistas, ditas de forma muito direta, sem muito espaço para contraponto ou verificação. Então,
O que essa olhada nessa página do TikTok diz pra gente sobre como a informação política é consumida ali, nesse nicho pelo menos? Olha, sugere um ecossistema de informação que é rápido, fragmentado e com um apelo emocional muito forte. Os resumos, como esse do julgamento, dão pílulas de informação sobre coisas complexas, fáceis de consumir correndo. Os comentários são tipo um termômetro instantâneo da opinião ou de parte dela, e é onde o pessoal marca posição partidária bem forte. E os vídeos relacionados, que o algoritmo provavelmente empurra porque detectou o interesse, tendem a reforçar certas narrativas, focando em polêmica, figuras que dividem opiniões e alegações de impacto. Mas essa velocidade toda, essa fragmentação, junto com alegações tão fortes, né? Tipo essa dos cartões do Moraes, o ultimato do Trump, apresentadas como se fossem fatos. Qual o efeito disso na cabeça das pessoas? Não tem um risco de distorcer muito a realidade? O risco é grande, sim. O efeito provável é criar ou fortalecer as tais bolhas informativas, né? As câmaras de eco. Dentro dessas bolhas, certas narrativas, mesmo que não verificadas, duvidosas ou até falsas, podem ganhar muita força. Podem ser aceitas como verdade por um público que confia naquela fonte ou que já queria acreditar naquilo. E o próprio formato vídeo curto, rápido, música, edição que mexe com a emoção, dificulta pensar criticamente na hora. É um prato cheio para desinformação viralizar ou para narrativas muito enviesadas. Faz sentido. E essa coisa da viralidade, do viés, me lembra outra coisa. Aquela menção ao Demóstenes Torres lá nos comentários. Parece que nesse ambiente digital, o passado político não só não morre, como pode ser ressuscitado a qualquer hora para servir alguma briga do presente, né? Exatamente. A memória coletiva na internet é fluida, seletiva e, às vezes, anacrônica. Figuras, eventos são tirados de um arquivo mental ou digital e jogados no debate atual, muitas vezes fora de contexto, só porque servem como um símbolo útil para atacar um adversário ou defender uma ideia. O que importa é o impacto retórico ali, na hora, não tanto a precisão histórica ou se a figura ainda é relevante hoje. E a especulação toda em volta do Mauro Cid. Com aquela teoria elaborada da pensão da esposa, isso também mostra bem como se criam narrativas alternativas, né? Em torno de eventos complicados ou das ações de figuras-chave. Quase um roteiro de filme mesmo. Perfeito! É um exemplo clássico de como a nossa mente busca padrões, busca causa e efeito, principalmente quando tem incerteza, né? Ou quando as ações de alguém parecem contraditórias com o que a gente sabe. Na falta de fatos claros ou de uma compreensão total, as pessoas preenchem as lacunas com teorias que fazem sentido dentro da visão de mundo delas. E se a visão de mundo naquele grupo já é de desconfiança com as instituições ou com certas figuras, aí as teorias de conspiração, de motivos ocultos, ficam muito atraentes e parecem incríveis para aquele grupo. Ok, acho que deu para ter uma ideia bem clara do que essa página do TikTok, a política, a rápida.ufc, mostrou para a gente nesse momento específico. Recapitulando rapidinho, a gente viu reações imediatas, super polarizadas ao resumo do julgamento do Bolsonaro. Mapeamos as figuras e as polêmicas que dominam os vídeos relacionados, com destaque para o Alexandre de Moraes, para o Trump, para o STF, e notamos o estilo desse conteúdo político ali. Rápido, focado em personalidades, usando música dramática, cheio de alegações fortes, muitas vezes sem checagem e com uma intenção clara de viralizar. Foi, de fato, um olhar num microcosmo bem específico, mas que espelha tendências maiores que a gente vê no jeito como a informação, principalmente a política, circula e é consumida hoje nas redes, né? Velocidade, emoção, polarização parecem ser os ingredientes principais. E isso leva a gente para a nossa reflexão final, claro. Se plataformas como o TikTok tendem a picotar informações complexas, sabe? Apresentando tudo em resumos curtos, num mar de comentários super divididos e sugerindo mais conteúdo que muitas vezes é sensacionalista com alegações bombásticas, qual será o impacto disso, a longo prazo, na nossa capacidade de formar um entendimento mais profundo, mais crítico, com mais nuances,
sobre eventos políticos tão importantes como um julgamento desses? Essa é talvez a pergunta central que sai daqui, né? Como é que essa dieta de informação marcada pela velocidade, pela curadoria do algoritmo, pela carga emocional forte, como é que isso molda não só a nossa percepção individual sobre esses eventos cruciais, mas também a saúde do debate público como um todo? Até que ponto esse jeito de consumir política afeta a nossa capacidade coletiva de lidar com a complexidade, de buscar o contraditório e de chegar a consensos ou, pelo menos, a um entendimento mais compartilhado dos fatos? Fica aí a questão para a gente pensar, né?